Agora vamos pro vídeo. The year is 2022 and movies are back. Theater attendance was way up and so too was its excellence. There's a lot of movies vying for your attention as we head into award season. So let's recap our favorites. These are our picks for the 10 best films of 2022. Tá bom o volume, né? Acho que tá. Kicking things off at number 10, 2022 was a pretty mixed year for comedies, with many of its funniest films belonging more to other genres. But some highlights included the lovable coming of adulthood in Cha-Cha Real Smooth, the absurd biofiction of Weird, the Não vi Weird esse ainda, Al velho. Story, and the Jankovic. intimate odd coupling in Good Luck to You, Leo Grant. Esse eu não vi Clerks 3 was a também. good entry into an excellent series. Bros was much funnier than its Não vi biggest detractors Clerks, would have you think. nem And we esse. weren't Cara, eu não vi sure nenhum whether filme to esse ano. include Jackass Nem o Forever Jackass eu here assisti, or velho. in the documentary category, as a meditation on the inevitability of time's inexorable march onwards and the many ways we seek to deny it. However, for our first pick this year, there was esse eu vi. Do Nicolas Cage. and which had a more Esse eu vi, transformative velho. performance than Nicolas Cage playing both Nicolas Cage and Nicolas Cage in the unbearable weight of massive talent. Esse filme é muito bom, velho. Father, she needs you to be a star. Now you get the next one, baby, and we're back. Not that we went anywhere. Not that we went anywhere. Come here. Yeah, Nick Cage smooch is good. You tell him! Nick Cage smooch is good! Hysterical and bombastic, the film's comedy is built almost entirely on the premise that Nick Cage could infiltrate an entire arms operation and completely avoid suspicion in increasingly Isso é da hora, não é ruim on não. account of how utterly Nick Cage he is. But honestly, the conceit works. In no small part because Nick Cage is utterly superlative at being so much more Nick Cage than anyone else. Pedro Pascal proves yet again that there are no limits to his charisma as an irresistibly likable member of the CIA's most wanted list who, gosh darn it, has just got such a winning smile and easy chemistry with everyone's favorite Nick Cage that you can't help but love him. The film channel's 90s golden era action self-reference, one of the year's most delightful bromances, and an appropriate reverence for Paddington 2 into a surprisingly wholesome and hilarious gem. On the horror front, things were weird in all the best ways this year. We enjoyed. Então, filme de terror, velho. Esse ano eu vi poucos. Esse não, ano passado, né? Já viramos ano. O que eu achei ok não foi todo mundo falando que tava, nossa, esse filme é muito foda. Aquele Bárbaro, né? Barbarian, eu não sei como é que é o nome. Eu só vi esse de terror esse ano. Ah, vi aquele do telefone. Como é que é o nome daquele filme, velho? Esse Fresh eu não vi. Enfim. Eu nem sei se o do telefone é do ano passado. Aí, ó, Barbarian. X e Pearl. Esses são bons pra caralho, velho. Nope não é bem terror, né? É mais um thriller de comédia. For our top pick of the year, it was David Cronenberg's return we enjoyed most, with his sickeningly sexy Crimes of the Future. What's this? Cara, eu queria muito ver esse filme, mas sei lá. I seem to be a contestant in the inner beauty pageant. The things you drag home. I'm entering in the category of best original organ with no known function. This is like a raincoat for internal organ flashers. Crimes of the Future is not a comfortable film. É body horror, né, que fala. Crimes of the Future is not under any circumstances to be É gore, né, body horror. Eu não curto muito filme assim, eu acho meio... E não é nem porque eu fico, ai, que nojo, é porque eu acho bobo. And new instruments of bureaucracy, including a wonderfully weird Kristen Stewart, have sprung up to police the Mas esse filme parece ser bom. creation of dissident neo-organs. And despite the near constant exposition dumps and body envelope violations, the whole thing is pretty impossible to look away from. Surgery is the new sex, biopsy the new art, food the new politics, furniture are the new pets. Shit is, in short, very strange. But if you can stomach the innards, the juice is more than worth a squeeze.
É, ok. With ever so slightly less self-mutilation, we had a blast with this year's thrillers. The Menu and Triangle of Thrillers. Sadness both followed class inversions to some delightfully dark places. Cara, não vi nenhum desses filmes, velho. Builds significant tension clawing out from Não vi beneath Emily the the system. Criminal, It was cara, não vi fantastic nada. gear for satisfying whodunits. The Glass hilarious, Onions eu vi. vicious É, eu body vi. body Glass Onion eu bodies, vi. the charmingly Eu achei o primeiro melhor. Do Knives Out, né? Eu achei o primeiro melhor. Lá da menina que vomita quando mente e tal. Eu achei muito melhor. Esse Glass Onion eu achei ok. Ele não é ruim, mas... O final do filme me deixou meio... Ah, porra, sério, já, tipo... O impacto de resolver o mistério não foi tão grande igual o do primeiro foi. Mas é um filme bom, vai. É um filme que você assiste... Ah, vou ver um filme aqui, é de boa. Mas o primeiro é bem melhor. Knives Out é muito melhor. mannered, see how they run, and the unstoppably fun Glass Onion. However, our favorite whodunit this year comes from Park Chan-wook with his latest Decision to Leave. 저녁은 또 아이스크림. Caralho, eu não vi nada de filme, velho, ano passado, mano. 식후 흡연은 안 됩니다. Eu vi pouco filme. The investigation of a cool-headed detective and his headstrong partner into an apparent suicide develops into an unusual relationship as mystery recedes into the background and romance moves into the fore. Novelistic in length and structure as it winds across 3 different investigations with only the slightest of relations, Decision to Leave weaves shifting motives in with shifting narrative focus in a way that reminded us of the director's previous The Handmaiden, with breathtaking visuals, great chemistry even in the strangest of situations, and the kind of razor-sharp precision in storytelling Park has become known for. The tension that emerges in the tale he unravels. O bom dessas listas aqui... Caraca, não, você vai descer de novo, né? O bom dessas listas aqui é porque é, tipo... recomendação de filme pra tu ver depois, velho. Porque ele vai falando bando de filme, bando de filme, bando de filme. Só que aí o bicho bota, então, esse aqui é o melhor thriller, esse aqui é o melhor de comédia, esse aqui é o melhor terror, esse aqui é o melhor drama. De boa. Mas os filmes que ele fala, eu fico com vontade de ver também. O que é agora? Ah, animação. Caraca, animação não vi nada, velho. Eu ia ver do Pinóquio, não vi. Não vi isso aí. Ah, o Turning Red eu vi. Isso eu vi. Nossa, velho, eu ia ver esse filme e esqueci. Não, nunca gostei desse desenho. Guillermo del Toro's Pinocchio took over 1,000 days to shoot, and it is the most stunning piece of stop motion animation. 3 anos fazendo um filme, mano. Caralho. E de animação ainda, né, velho? Stop motion, deve ser, velho. Nossa, deve ser cansativo pra caralho fazer um filme desse, mano. Tá louco, velho. Tá louco, velho. Deixa eu andar um pouquinho pra não tomar DC, né, no jogo. We've ever seen. However, for our favorite this year, we've saved this slot for Richard Linklater's return to rotoscoping in the little eu não gosto de filme de rotoscope, que é rotocospia, como é? É, esse estilo aí. Rotocospia, rocotospia. Como é que fala, velho? Nossa, mano, esqueci como é que fala. Rotoscopia. Rotoscopia. Sei lá, esse tipo de animação me deixa meio... É estranho. Não gosto, não. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Least interesting when it's moving its story along, and infinitely more engaging when it's slowly meandering through a childhood of accumulated nostalgia for TV shows and playground games and personal strategies for undermining one's elders, which is great because the film hardly spends more than 10 minutes of runtime on its actual plot. It is a very long Shaggy Dog story, and better for it, because nobody wastes time quite like Linklater. But in quieter ways, it's also a story about what was once enough for a
family, for a country, and for a father. Back then, there were few enough TV channels that everyone made shared memories of even the worst movies, and Linkletter's father was proud to have even worked in NASA's shipping department. And today, Linkletter has made an excellent little animated feature that will likely languish in obscurity amidst Netflix's back catalog, in which he remembers Ah, esse não é o tipo de filme que me atrai não, velho. to be an actual astronaut. Sei lá. Não é o tipo de filme que eu vou ficar, nossa, eu quero muito ver. Documentary continued to be one of the formats with the most exciting Documentário. growth in 2022. Ah, não sou de ver documentário, velho. Eu não vejo nenhum documentário. Eu não. Sei lá, eu não. Não é muito minha vibe de ver documentário. Eu vou ver um documentário. Nunca parei pra ver nenhum, velho. O único que eu vi, não, minto. O único que eu vi foi aquele que o Peter Jackson ele fez a restauração de filmagens da Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Aquele eu achei. Aquele eu só assisti porque eu fiquei curioso, velho. Eu queria ver como é que tá essa porra, velho. E assim, é da hora. Porque eles meio que refizeram, tipo, eles pegaram as filmagens lá de 1910, sei lá. E aí eles colocaram cor, deixaram em 4K, colocaram som. Como é que é o nome, velho? Peter Jackson. World War I movie. Deixa eu ver aqui. They Shall Not Grow Old. Esse mesmo, mano. Caralho, eu achei muito doido, porque a premissa da parada já é da hora, tá ligado? Ele restaurar as filmagens da Primeira Guerra Mundial e meio que fazer um documentário mesmo. Ah, o trailer é rapidinho. Ó que da hora, velho. (1914 a 1918). O conflito global mudou o curso da história. As pessoas que passaram por isso, experienciaram, elas não viveram em um silêncio mundo em preto e branco. Aí, ó, que doideira. Muito doido, velho. I was 16 years old and my father allowed me to go. I was just turned 17 at the time. I was 16. I was 15 years. When they came to us, Da hora, velho. frightened children, and had to be made into soldiers. Eles usaram leitores labiais pra poder, né, ver o que eles estavam falando e fazer, tipo, a dublagem. I gave every part of my youth to do a job. Esse documentário tem umas cenas meio pesadas, velho. É a Primeira Guerra, né, mano? Era um bagulho sujaço. Mas é muito bom, velho. Esse foi o único que eu vi em vários anos, assim. Eu acho que eu vi esse nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Eu não sou de ver documentário nem... Ah, imagina o trampo, velho, pra restaurar a filmagem assim, mano. There was a job to be done, and you just got on and did it. Doideira, esse documentário é bom pra caramba. Too, with streamers increasingly investing in powerful real-world narratives. Stories were told about Russian opposition members and David Bowie and punk Não vi do frontman David Desi Bowie, ó, parece ser Arnaz, bom. Lucille Ball, and a couple of crazy volcanologists. But there weren't just stories about people. Some of the best documentaries this year made main characters out of everything from Mars rovers to dairy cows. All That Breathes found something special at the unusual cross-section of brotherhood, human nature, the health of our planet, and a population of black kites, standing out just behind our favorite doc of the year, All the Beauty and the Bloodshed. It was a packed Saturday night. Isso é coisa de... Não vou nem falar nada. We had a signal thread, but it was really like
go at this time. If Tô you brincando, see tô brincando. prescriptions falling, it's starting. Essa mulher é famosa, né? Aquela ruiva ali. Ela não é estranha, não. Nan Goldin was a revolutionary photographer who, starting in the early 70s, turned her lens with empathy towards a previously ignored underground. Eu já vi alguma coisa dessa mulher, velho. The bohemians, the addicts, the queers, and even herself. She was a queer outsider with a drug habit, and she watched through the 80s as the AIDS epidemic decimated her tribe. She was a young girl from the suburbs with a history of family tragedy from which she barely escaped, and she's meio estranha, at velho. the forefront of the fight against the Sackler family, the pharmaceutical empire responsible for profiting off of hundreds of thousands of deaths to prescription painkillers. All the beauty and Pô, mas falar... Tá, muita gente morreu com o analgésico, mas... Porra, mano, obrigado aí, velho. Quando a dor de cabeça bate é foda. Valeu, gente que morreu, obrigado. Agradeço de coração, velho. Claro, não deveriam ter testado em gente, né? Em pessoas, aí isso é foda. Nem em animais, né? Mas, porra, vai testar como? É meio, né? É tipo assim... Medicina avança, só que também tem o outro lado feio da medicina. É foda, velho. Que tá, vai que estão criando aí um comprimido que combate o câncer, mano. Que mata as células do câncer. Só que pra testar, velho, o ser humano tem que tomar, né? Ou algum bicho. E vai que o efeito colateral, mano, a pessoa morre aí, mas como é que vocês vão testar pra funcionar, né? É tenso, mano, tipo... É um sacrifício, né? Querendo ou não. É meio... Tipo, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Mas, sei lá. É foda falar sobre isso. Aí vem uns caras falando, não, mas aí sobrevivente do mais forte, sobrevive o mais forte, foda-se. Evolução, blá blá blá. Então beleza, mano. Então quando, sei lá, tua mãe estiver morrendo de câncer, alguma doença aí, que não tem o remédio porque não testaram ainda, não vem achar ruim, pô. Não sei, tá vendo? Tem esses dois lados, velho. É foda. Não dá pra discutir isso. Quer dizer, dá, mas eu não tenho saco pra discutir isso. Mas o que? Musicais? Ah, fantasia. Esse eu vi. É 3.000 anos de espera, de desejo, alguma merda assim. Eu vi o trailer, eu achei o trailer muito bom, porque o trailer ele é bom. Aí eu fui, acho que, muito hypado pra ver o filme. Fui, tipo assim, ó, muito hypado. Achei o filme, né? Marromeno, vai. Porque, ó. 3 Years of Longing. Eu fui muito hypado pra ver esse filme. Eu fiquei, caralho, esse filme parece ser muito bom, velho. Tá porra. Esse filme parece ser da hora. Mas porque o trailer é muito bom. E assim, os visuais do filme são foda pra caramba. Tipo, o visual do filme, a fotografia é muito doido. É doideira. É assim, tu fica... Caralho, mas... É só isso também que o filme tem. Ele tem tipo, a fotografia foda. Mas a história poderia ser melhor. My name is Alethea. My story is true. I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento. I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story. Mano, e é o Idris Elba como o gênio da lâmpada. Tipo, puta merda. So, what will you wish for? What is your heart's desire? I do have a question. What does one do with 3 wishes? You'll see. Tá vendo? O trailer te hypa cabuloso. Aí você, caralho, velho. Tipo, os visuais é muito foda. Né, mas...
Sim, não é um filme ruim. É porque eu não achei tão bom assim. É ok. We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see. Mas é o que eu falei. A fotografia do filme é foda pra caralho. Tipo assim, cada frame é um quadro, tá ligado? Tipo, é bem coloridão, é bem nítido, é bem cabuloso, assim. É bem da hora. Hello. He'll be staying for a while. I'm beginning to wish we'd never met. Don't say that! Make a wish! Save yourself! Tá vendo? Caralho, é tipo assim. O trailer te pega, tipo, caralho, que filme foda. Mas esse que é o foda, eu fui muito hypado pra ver esse filme, velho. Tipo assim, ó, muito hypado. Tipo, eu hypei num nível muito extremo, velho. Acho que esse foi o meu erro. Mas não tem como não ficar hypado com um trailer desse, mano. Porque o trailer é bom, tá ligado? É foda. 2022 had multiple. In animation, we already mentioned Del Toro's Pinocchio, but there was also the haunting and contained stop-motion world of The House. George Miller's unexpected 3,000 Years of Longing was an entrancing storybook fable that evoked the most intoxicating of worlds. But this year, we don't think there was anything that punched us in the gut quite like the mud-streaked descent into a witchy Viking hellfire from Robert Eggers' The Northman. Falar igual os gringos agora. Hot take. Então, eu vi o trailer desse filme, mesma coisa, eu fiquei hypado pra caralho. Só que quando eu fui ver o filme, eu fiquei o tempo todo esperando vir aquela sensação de caralho, que filme foda. E eu fiquei o filme inteiro assim, ó. Aí o filme acabou, eu fiquei tipo... ok. Tipo assim, não é um filme ruim. É bom, mas caralho, velho. As cenas de luta me deixou desanimado. Porque o bicho parece que ele tem um peso. Ele bate assim, ó. Ele não, sabe, os bichos não faz... Sabe? Eles não fazem porradona. É tipo assim, tudo bem que esse filme é quase que um teatro. É bem teatral, assim. As atuações, as falas e tal. Mas, porra, pelo menos a cena de luta, velho. Que o bicho bate meio assim, ó. Sabe, não tem impacto, velho. Não tem impacto nas porradas. Eu já fiquei meio... caralho. Que bosta, mano. Mas assim, não é um filme ruim. É bom, o filme é bom. É da hora, a história é massa. Mas, porra, acho que faltou isso aqui assim, ó, pra ser um filme foda. Ai, eu fiquei meio... Eu quase fiquei triste, assim, tipo, decepcionado. Quase, eu quase fiquei... ok. O filme é bom. Sewn out of the same mythological whole cloth from which Shakespeare once fashioned Hamlet, the Northman sees Robert Eggers turn his obsession with the trappings of history onto 9th century Scandinavia with the legend of Amleth, a prince returned to seek unholy vengeance for his father's murder in an inhospitable Iceland. And, once again, Eggers blurs the line between fantasy, legend, and reality. Is his magic supernatural or merely a good story? Is it the product of a dogma, exaggeration, psychedelics, self-fulfilling prophecy, delusion, and his own unreliable cinema? Or is there something truly mystical beneath the rituals and bloodshed? He takes magic seriously, if not fantastically, in a way that makes it feel like as much a part of history as battles and kings. Less of an action epic than its trailer would have you believe, it is nevertheless not a very human story. Action epic than its... Tá vendo? Não é um épico de ação. Eu fui com isso na cabeça, tá ligado? Esse foi o meu problema. Eu assisti esse filme achando que ia ser, caralho, estilo seriado Vikings ou... Aquele outro seriado Viking lá, The Last Kingdom, tá ligado? Que é bem, tipo, guerra, pai, blá. Não é, velho. É uma história, tipo, fantasiosa, tá ligado?
É por isso que eu achei meio, tipo, quase lá, velho. Tipo, mas não é um filme de ação, que nem fala que é. Ele é menos um épico de ação, velho. Trailer would have you believe, it is nevertheless not a very human story. Its main characters are elemental and animal, and more instruments of the fates than of their own devices. They seem to speak in pure prophecy, even if its hero, played to perfection by Alexander Skarsgård, is more of a hulking human trapezius muscle than his own man, unleashing a primal force and fury onto every frame he inhabits. It has a rhythm of the drumbeat of history, a serpentine sense of the occult, and a guttural energy that will leave you gripped from start to finish. Gripped é tipo na beira da poltrona, tá ligado? As is tradition, we're honoring all the sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas of the year. It was a good year for sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas. There was ação, comédia de ação, sci-fi, kung fu, dramas familiares existenciais. Mano, é óbvio que é o Everything Everywhere All at Once, né? É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aquele filme é foda pra caralho. É claro que ele tá falando desse filme, velho. An above average number of sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas. And what sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas there were excellent. We're actually going to skip over the honorable mentions for all the sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas that didn't quite make the cut this year. Not because there weren't any, because there definitely were, but simply in the interest of time, we definitely don't want to waste precious runtime mentioning all the sci-fi, kung fu, action comedy, existential family dramas that tá, mano, entendi a piada. Get straight to our favorites. We think this year's best sci-fi, kung fu, action comedy, existential family drama was, wait for it, Everything Everywhere All at Once. Esse filme, velho, foi o melhor filme que eu vi ano passado, tipo, de todos, assim, ó. Tipo, caralho, esse filme é muito bom, velho. Tipo, é muito bom mesmo, mano. É bizarro de tão bom que é esse filme, velho. É tipo, caraca, velho. É que nem ele falou, velho. É ação de comédia de ação, sci-fi, kung fu, drama familiar, existencial. É isso tudo, pô. É isso. O filme é isso tudo mesmo. E é bom pra caralho o filme, velho. É muito bom, velho. Tipo assim, a primeira vez que esse filme saiu, eu falei, vou ver. Aí eu assisti o começo, eu não consegui continuar porque eu tava, sei lá, no dia eu tava meio cansado, eu não tava conseguindo pensar. Eu falei, velho, depois eu vejo. Aí no outro dia eu fui ver, eu falei, caralho, velho, que filme louco, mano. Tá, porra. É muito bom esse filme, velho. Puta que pariu. Like I said to you before, it's you messing with my head. Don't she? Relax about it. In an era of multiverses, no interdimensional time-space construct was as much a manic head trip as the latest entry from the directing duo, the Daniels. A mother-daughter relationship tested by differing values and a lifetime of regret is fractured into a kaleidoscope of conflict across every single alternate reality, and the fate of the entire universe hangs in the balance of their learning to get along. The Daniels rein in unbelievable ambition on a relatively paltry budget, showcasing an astonishing hyper-maximalism where the founding aesthetic principles seem to simply be the word more. There isn't a piece of heartfelt sentiment they can't rip the rug out from under with a raunchy punchline, or a juvenile scenario they can't transmute back into deep existential meaning. Pair that with a career best performance from Michelle Yeoh, a career ridiculousest performance from Jamie Lee Curtis, and improvised weapon choreography evocative of a horny high school-aged Jackie Chan stunt team, and you have a movie insane enough to keep everyone talking the entire year long. E realmente, velho, quando esse filme saiu, caralho, velho, todo mundo falando desse filme, velho. E é isso, porque o filme é bom pra caralho. Tipo, porra, eu vi esse filme acho que umas 3 vezes já, mano. É muito bom, velho. A cena de ação é foda pra caralho, tipo. Nossa, mano, é muito louco, velho. Tá doido. 2022 was an amazing year for the action epic. The atrophied box office has been stretched to bursting by the must-see event films that have roared across the silver screen all year. Não vi Avatar ainda. Não vi Thor, nem quero ver. Doctor Strange é bom, The Batman é foda. Perigói é legal, é legalzinho. Esse filme, velho, eu fui com o pé atrás pra ver, mas eu achei ele muito bom, velho. Não é ruim, não.
Bullet Train. We knew would be so much sillier, and Ambulance was a return to the Não vi early Ambulance. aughts that made us feel like the last 10 years had never happened. And you know what? That was kind of nice. Avatar 2 was Não vi o Avatar ainda. half in the making, and who cares how good the story was? You get to spend 3 hours living in the water world James Cameron always dreamed of, kicking it with alien whales. But this year, there's only one action epic that could possibly take this cake. Top Gun, né? A film that practically redefined action epics for the modern era. The biggest, baddest, most balls to the wall, slightly homo... Assim, homoerótico, que é isso? Eu não sou muito fã de Top Gun, nunca fui. Mas eu entendo, velho. Esse novo agora, o quão... não tem jeito, velho. O cara é louco da cabeça, meio... Ele segue uns bagulho nada a ver, mas o Tom Cruise é foda, mano. Não tem que falar, mano. O cara é cabuloso, pô. Acho que ele é, tipo, ele é um dos últimos atores de ação que faz ação de verdade, tá ligado? Que ele mesmo faz. Que antigamente tinha o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone lá, o Van Damme, essa galera toda, o Jackie Chan, tá ligado? Mas hoje em dia não tem muita gente assim que, né, se compara nisso. E até, acho que o único que chega perto dele é o cara que faz lá o 007. O Daniel Craig, né, que é loirinho. Ele? Quem mais é um bom ator de ação, tipo, que faz o bagulho de ação mesmo? O Henry Cavill lá, o Super-Homem, eu acho. Eu não sei se ele faz os... Não sei, tipo, não tem muito hoje em dia, né? Erotic motorcycle riding mustachioed long anticipated team up in the face of past tragedy, working together to take down a foreign threat by proving two heads are better than one, even when you're outnumbered and outgunned, screaming airborne into the e tirando que os visuais desse filme, ele é foda pra caralho. danger zone. We are talking, of course, about this year's RRR. Hã? RRR, que porra de filme é esse, mano? Agora tem que ver esse filme, velho. Fiquei curioso pra caralho. Nossa, velho. Meteram um Arctic Monkeys do nada, velho. Que porra é essa, mano? Okay, looking back, we see how that could have been a little misleading, and don't get me wrong, Top Gun Maverick was fantastic. Those aerial dogfighting sequences were the best ever shot, and Tollywood's RRR was almost impossibly overhyped. Everyone who saw it before us reported back near transcendent experiences. Just go see it, they'd say. It might be the best action movie ever made, or it's literally perfect. Our expectations were launched so sky high, we couldn't have been anything but let down, and then we saw it. There are mustaches and motorcycles and romance aplenty between two legendary village fighters teaming up on Shoulder Top in this kinda sorta vaguely based on a true story mythologization of Indian revolutionaries on Dove. Os indianos, eles fazem filmes que estilo anime melhor do que os japoneses fazem filmes de anime. Tá ligado? Tipo, mano, os caras são exagerados mesmo, tipo, pá. Aí você vai ver as adaptações lá que o Japão faz com os animes. Porra, é tão broxante, mano. Tirando o do Samurai X, que é bom. Sei lá, mas, porra, caralho, o do Fullmetal é uma merda. Aí fizeram uns outros aí do Cavaleiro do Zodíaco, uma merda. Caralho, velho. Aí vê os indianos, velho. Os bichos fazem os bagulho, velho. Mano, exagerado mesmo. E foda-se, os bichos voam aí. Caralho. Mano, eles conseguem fazer melhor, velho. Os filmes de anime do que os japoneses, velho. Live action, né, eu tô falando. Caralho, bicho, deu um socão do tigre, velho. Olha lá. Vou ter que ver essa porra desse filme agora, velho. Villainy, heroism, sacrifice, spectacle, danger, song, dance. It goes literally all out all the time. Olha isso, mano. Os caras voando, pô. A base de nada. O cara só pulou da moto e saiu voando, mano. Caralho, velho. Just go see it. It might be the best action movie ever made. It's literally perfect. Tem que ver agora essa porra. Closing in at number 2, it's time to talk Oscar bait. The year's best. Ai, velho.
Tipo de filme, velho, Oscar Bane, né? Os filmes que tu assiste e fala, tá, esse filme ele vai concorrer ao Oscar. E geralmente é um filme que eu não tenho saco pra ver, velho. Dramas. From the gorgeous cinematography and pitch black comedy of McDonough's Banshees of Inisherin, to the bleak and brutal depiction of war in All Quiet on the Western Front, to the Renaissance in full... Tá, esse eu quero ver. Pra caralho. Eu só quero ver por causa do ator. É Brian Fraser? Fraser? Como é que é o nome dele? Brian, não, é? Sei lá, o Fraser, o cara da múmia. Eu só quero ver por causa dele. Bardo went surreal, Babylon went wild, everyone made movies about going to the movies. We actually had some real difficulties with The Fabelmans, but the whole rest of the world seems to absolutely love it, so we're not sure how to recommend it one way or the other. But the film we do feel very confident recommending, and that the whole rest of the world seems to agree on, is our next pick, Tar. What's your name? Tar. Tá. Hey, Olive, what do you make of what we've just been listening to? It's pretty awesome. I mean, there's incredible atonal tension. I agree about the tension part. Now, you can esses tipos de filme que a galera fala, filme cult, filme, diálogos e não sei o quê, não me trava, velho, não me segura. Não é porque eu sou burro, eu não sou burro, mas é porque, porra, sei lá, não sei. Eu cansei de ter essa cabeça, tipo, eu vou ver uns filmes dos anos 50, um filme cult, não sei o quê. Bicho, só vê o filme aí, velho. É lá, esse tipo de filme, assim, que é só falação, aí aborda um tema, nossa, hein, legal. Tá, ok. Beleza. Sem paciência pra essas coisas, velho. Aí é o filme que usa só palavra difícil, tá ligado? Tipo, blá blá blá. Chamada tonal. Mas a questão importante... Foda-se, mano. What are you conducting? What is the effect? What is it actually doing to me? Tar begins with 20 minutes of on-stage interview between... O filme começa com uma entrevista no palco de 20 minutos. 20... Mano, tá vendo? O filme já começa chato, pô. Que porra é essa, mano? Caralho. O filme já começa chato, pô. Tá vendo? Como é? É foda, velho. While it is immediately clear that something very complicated is going on beneath quite a few layers of pretense, it is a long while before the last one is finally pulled back to reveal the full extent of the complex, unspoken power structure that Tar has leveraged herself to the top of. The conversation about Tar must begin with Cate Blanchett's unexaggeratedly genius performance, but it definitely doesn't end there. She disappears so thoroughly into her role, a woman with twisting complications and a cutting intelligence that she isn't afraid to deploy early and often, surrounded by a supporting cast all operating at similar levels and a directorial hand that's just as subtle and deft. The film's slow, almost hypnotic tumble into the unexpected is rightly lauded as one of the year's best. Ele falou do filme, eu não entendi porra nenhuma o que é o filme. Só uma mulher que é muito foda, passa por uns problemas aí, e é isso. Finally, closing us out in our top spot, our favorite film this year belongs to the indie drama category because we know exactly who we are. We loved how Luca Guadagnino pulled gentle emotional vulnerability from his second consecutive Cannibal in Bones and All, how Owen Klein found the darkest humor in indie comics in Funny Pages, and how Claire Denis extracted immense eroticism from middle-aged bodies in the midst of the pandemic. Hit the Road is a bittersweet road film with a powerful destination. Joyland is an exploration of sexuality and repression in Pakistan's modern age. And After Yang is exactly the kind of soft sci-fi we loved from her. However, for our top pick of the year, there's nothing that left us so moved or so devastated as Charlotte Wells's After Sun. I turned 11, and you are 130, turning 131 in 2 days. So, when you were 11, what did you think you would be doing now?
After Sun, a tender, dreamy memoir of a young girl's vacation in Turkey with her young single father, is completely unremarkable in its plot summary and anything but on the screen. Shimmering with a lingering love and tragic nostalgia, After Sun looks back on a childhood that is forever out of reach except through the lens of memory and a handycam. Charlotte Wells directs with an understated touch and a quiet confidence beneath every little choice she makes. Each shot is so perfectly framed and timed, each performance so perfectly naturalistic that one would be forgiven for mistaking her for a seasoned veteran at the apex of her career, recounting a true story in explicit detail. But none of that would be true. After Sun is a debut feature, and while it's based on real events, it's also a brilliant work of fiction. The beginning is as haunting as a ghost story, the present sitting as a specter over the past, and the ending is as shattered into pieces as it will soon leave you, knowing the exact perfect instant to make its heartbreaking Irish goodbye. É, tá vendo? Isso aqui é filme pra tu chorar, mano. Eu não gosto muito de filme assim, não. Porque, puta merda, né? Tem gente que gosta de ver filme pra chorar. Eu não gosto, não, velho. Porra. Já existe tanta merda pra tu chorar, né, velho? Eu vou ver um filme pra ficar mais triste. Haha. Foda-se. Tô de boa. Mas assim, parece um filme foda. Um filme bom. Mas talvez eu não assista, porque eu sei lá. Não sei. To see what Charlotte Wells has in store for us next, because After Sun is absolutely our favorite film of 2022. Beleza. Disagree with any of our... É isso.